Maria movia-se pelo aeroporto, como uma sombra silenciosa, invisível entre o caos de vozes, malas e motores que rugiam ao longe. O cheiro de cera no chão era seu perfume diário, misturado àquele frio metálico dos carrinhos de bagagem abandonados, que pressionavam suas mãos, como se quisessem lembrar-lhe de sua existência apagada. Era ali, naquele labirinto de luzes fluorescentes, que nunca se apagavam, que sua vida pendia entre a esperança e o desespero. Seu próprio purgatório, seu céu e inferno particular, naquela manhã comum, enquanto varria o chão com a força de quem tenta varrer também a dor que carrega. Algo pesado e estranho chamou sua atenção. Um objeto esquecido, um objeto que não pertencia àquele mundo sujo e apressado. Uma carteira grossa, do couro caro, cheia de segredos. Maria sentiu o peso dela nas mãos. Um peso que parecia carregar não só dinheiro, mas o peso de uma verdade que ela não estava preparada para carregar. Ao abrir a carteira, os olhos dela encontraram um rosto que parecia saído de um sonho distante. Um rosto milionário, elegante, que a encarava de volta através de um documento. Mas o que partiu seu coração em pedaços foi o nome. O nome que ela nunca esperava ver ali, estampado em letras frias e definitivas. O nome do homem que ela chamava de pai. O homem que desaparecera sem deixar vestígios. Um fantasma que ela acreditava perdido no tempo e no silêncio. A dor que cortou sua alma era mais profunda que qualquer ferida física. Era uma dor que se infiltrava nas veias, que queimava e congelava ao mesmo tempo, que se recusava a deixá-la em paz. Maria apertou a carteira contra o peito, o couro áspero contra a pele, como se pudesse extrair dali alguma resposta, algum pedaço de esperança entre as sombras da vergonha e do abandono. Por que ele desapareceu? Por que aquele homem, que deveria ser seu porto seguro, a deixou à deriva? E o que significava tudo aquilo para a vida que ela havia construído, tiolo por tiolo, com os cacos de um passado fragmentado? As perguntas se amontoavam dentro dela, sufocantes, enquanto o aeroporto continuava seu zumbido indiferente, como se nada daquilo tivesse importância no grande teatro do mundo. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, não pelo tremor dos aviões, mas pela instabilidade de sua própria existência. A carteira parecia um portal para um abismo que ela temia encarar. Um abismo onde a verdade poderia ser tanto sua salvação quanto sua condenação. Ela hesitou, o coração batendo como um tambor de guerra, a respiração presa entre o medo e a necessidade de saber. E ali, sob a luz fria que nunca se apagava, Maria ficou parada, segurando aquela carteira pesada, com uma única pergunta ecoando no silêncio entre os motores e as vozes. Enfrentar a identidade do homem que a abandonou seria o caminho para a libertação? Ou apenas aprofundaria o inferno que ela já vivia? A resposta não vinha. E talvez nunca vi. Só restava o peso da dúvida. Uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Maria sentiu o peso da carteira como uma âncora que a puxava para um fundo escuro, onde as memórias se misturavam com o medo e a esperança. O aeroporto ao seu redor continuava a pulsar com a rotina impessoal. O som das rodas de malas rangendo no piso, o cheiro de café barato misturado àquele odor de cera velha. Tudo parecia distante, como se estivesse acontecendo para outra pessoa. Ela se afastou do fluxo de passageiros, encontrando um canto esquecido perto da porta de embarque, onde o frio do concreto parecia cortar a pele. A carteira ainda apertada contra o peito, Maria sentia o couro áspero como se fosse a única coisa real naquele momento. A verdade que ela carregava ali dentro era um peso que doía mais que qualquer ferida aberta. O nome do pai, aquele homem que ela julgava perdido para sempre, estava ali, estampado em letras que queimavam a alma. Maria fechou os olhos, tentando afastar o turbilhão que invadia sua mente. Foi então que o telefone vibrou no bolso da jaqueta, menos uma mensagem inesperada, de um número desconhecido. Com dedos trêmulos, ela abriu o aparelho
e leu as palavras que a fizeram congelar. Maria, precisamos conversar. Seu pai está vivo. E ele está vindo para te encontrar. O mundo pareceu desabar em silêncio. O chão sob seus pés se abriu, como abismo. E ela sentiu o ar faltar, como se tivesse sido sugada para dentro de um buraco negro. Tudo o que ela acreditava ser verdade, tudo o que ela havia construído sobre o abandono e a ausência, desmoronava em pedaços diante daquela frase simples, mas devastadora. Ela não sabia quem enviara a mensagem, nem como aquele alguém sabia seu nome, mas o que a paralisava era a ideia de que o homem que ela julgava um fantasma, um vulto esquecido, estava vivo e, pior, estava vindo até ela. O que isso significava? Que segredos ele carregava? Que motivos o tinham mantido longe por tanto tempo? E, acima de tudo, o que ele queria agora? Maria sentiu uma mistura de medo, raiva e uma esperança desesperada, que doía mais que a própria ausência. A carteira em suas mãos parecia pulsar, como se guardasse não só documentos, mas um coração que batia ainda, mesmo depois de tanto silêncio. O aeroporto, com seu zumbido constante, parecia agora um palco para um reencontro que ela jamais imaginara. Ela tentou se levantar, mas as pernas tremiam como se fossem de vidro. A carteira escorregou de suas mãos, caindo no chão frio, espalhando algumas notas e papéis. Entre eles, um envelope amarelado, marcado pelo tempo, chamou sua atenção. Tremendo, ela o pegou e abriu. Dentro, uma fotografia antiga, desbotada, mostrava um homem sorrindo ao lado de uma mulher e uma criança, menos uma criança que era ela, mas com um olhar que parecia carregar um segredo que nunca fora contado. Maria engoliu o nó na garganta, o coração apertado como uma mão fechada. A fotografia era a prova de que tudo que ela acreditava, tudo que a dor havia construído, poderia ser uma mentira. Seu pai não era apenas um desaparecido, ele era parte de algo maior, algo que a envolvia de maneira profunda e assustadora. Ela olhou ao redor. O aeroporto agora um lugar estranho, quase hostil. A mensagem no telefone piscava insistente, e a carteira no chão parecia um convite para um caminho sem volta. Maria sabia que, ao aceitar aquela verdade, ela não apenas enfrentaria o homem que a abandonou, mas também os fantasmas que ele carregava, menos fantasmas que poderiam destruir tudo o que ela era. Ou talvez, finalmente libertá-la. Mas antes que o pudesse pensar em qualquer coisa, uma voz grave soou atrás dela, cortando o ar como uma lâmina. Maria, não confie em ninguém, nem mesmo em mim. Ela se virou devagar, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ali, na penumbra do corredor, estava ele, o homem da fotografia, o homem que deveria estar morto, olhando para ela com olhos que guardavam um segredo, ainda mais sombrio do que o abandono. E naquele instante, Maria percebeu que o inferno que ela conhecia era apenas o começo. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando a se revelar. Maria congelou, o corpo inteiro tomado por um frio que não vinha do concreto sob seus pés, mas de algo mais profundo, mais antigo. O homem à sua frente não era apenas seu pai reaparecido. Ele era uma sombra viva de tudo que ela temia e desejava ao mesmo tempo. O olhar dele, pesado como chumbo derretido, carregava uma promessa de tormento e revelação. Maria, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, que parecia rasgar o silêncio do aeroporto. Tem coisas que você precisa saber, coisas que vão mudar tudo o que você pensa sobre mim, sobre sua mãe, sobre você mesma. Ela queria recuar, fugir daquela presença que trazia o cheiro de fumaça e segredos antigos, mas as pernas não obedeciam. A carteira ainda estava no chão, espalhada como um convite cruel para desenterrar um passado enterrado com sangue e mentiras. Por que sumiu?
Por que me deixou sozinha? A pergunta escapou como um grito preso na garganta. Um grito que carregava anos de abandono, de noites em claro, de lágrimas silenciosas. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo, como se lutasse contra um peso invisível. Não foi escolha. Eu não desapareci. Fui obrigado a sumir. E não foi só para proteger a mim mesmo. Maria sentiu o coração acelerar. Uma mistura de medo e esperança se misturando num nó quase impossível de desfazer. Proteger quem? Por quê? Antes que ele pudesse responder, o chão tremeu sob os pés dela. Um tremor que não vinha dos aviões, mas do mundo desmoronando ao seu redor. As luzes do aeroporto piscavam, e um som estridente cortou o ar. Um alarme, um aviso de que algo terrível estava acontecendo. De repente, um grupo de homens vestidos de preto irrompeu pelo corredor, cercando-os num círculo apertado. O pai de Maria ergueu as mãos, um gesto de rendição, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Maria, você não entende. Eles estão atrás de mim menos, e agora, de você também. Ela sentiu o ar faltar, o chão sumindo sob seus pés. Amdi avançou, estendendo uma mão para pegar a carteira caída no chão. Maria tentou puxar, mas foi agarrada pelo braço com força brutal. Solta ela. A voz do pai cortou o ar, fria e cortante como uma lâmina. Oh? Eu juro que não respondo. Poor man. O líder do grupo hesitou, mas não recuou. Foi então que, num movimento que parecia impossível, o pai de Maria puxou algo do bolso. Uma pequena caixa metálica, que brilhou sob a luz fria do teto. Ele apertou um botão, e um som agudo e ensurdecedor explodiu no ar, fazendo todos se cobrirem os ouvidos. No meio do caos, Maria viu algo que a fez congelar de novo. Um documento, caído no chão, aberto e exposto. Não era só o nome dele que estava ali, mas uma foto dela. Não como a filha perdida, mas como uma Pakachev num jogo muito maior, um jogo de poder, traição e segredos que envolviam não só sua família, mas uma conspiração que ultrapassava fronteiras. Ela percebeu, com uma clareza terrível, que o homem, que ela chamava de pai, não era apenas um desaparecido. Ele era um fugitivo, um homem marcado por segredos que poderiam destruir tudo, e que agora arrastavam para um abismo, onde a verdade era mais perigosa que a mentira. Enquanto os homens avançavam novamente, Maria sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só o abandono que doía mais, mas a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. O inferno que ela conhecia era só a superfície de um pesadelo que estava apenas começando. E no meio da confusão, uma última pergunta martelava em sua mente, fria e cortante como uma lâmina. Quem, afinal, ela podia realmente chamar de família? Maria sentiu a adrenalina queimando nas veias, o coração um tambor frenético que ameaçava explodir no peito. O cheiro de suor e metal misturava-se ao aroma frio do concreto e da cera no chão, enquanto os passos pesados dos homens de preto se aproximavam como predadores famintos. Ela tentava pensar, mas a mente girava num turbilhão de medo e desespero. Um nó apertado que sufocava qualquer fio de raciocínio. De repente, o pai dela agarrou sua mão com força, puxando-a para trás, para um corredor estreito e quase esquecido. O som dos alarmes ecoava longe, abafado, enquanto eles corriam. Cada passo uma promessa de fuga ou de queda. Maria sentia o couro da carteira pressionando contra a palma da mão, como se aquele objeto pesado fosse a âncora que a mantinha ligada àquela realidade cruel. Maria, escuta, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro que tremia entre o medo e a urgência. Eu não sou quem você pensa. Tudo que você sabe é uma mentira. Sua mãe, ela sabia demais. E agora? Eles querem apagar tudo. Voktembam.
Ela engoliu em seco, o peito apertado, tentando encaixar aquelas palavras num quebra-cabeça que não fazia sentido. Minha mãe? O que ela tem a ver com isso? Por que você nunca falou nada? Ele parou, encostando-se à parede fria. O suor escorrendo pela testa, porque a verdade é mais cruel do que o abandono. Sua mãe, ela não morreu de acidente, Maria. Ela foi assassinada. O mundo pareceu virar de cabeça para baixo. A dor que Maria carregava, a ausência que moldou sua vida, ganhou uma sombra nova, mais densa e sombria. O chão parecia se abrir sob seus pés, e o ar ficou pesado, como se a própria atmosfera conspirasse para esmagá-la. Assassinada, a palavra saiu como um sussurro, um grito mudo que ecoava dentro dela. Quem? Por quê? Ele olhou nos olhos dela. E por um instante, Maria viu ali não só o homem que a abandonou, mas um estranho carregado de culpa e medo. Eles, aqueles que você viu agora, uma organização poderosa, que controla tudo nos bastidores. Sua mãe descobriu algo que não deveria. Eu tentei protegê-la, mas falhei. E agora? Eles querem garantir que o segredo morra com você. Maria sentiu um frio cortante subir pela espinha. Um medo que se enraizava na alma. Um terror que não se explicava só com palavras. O aeroporto. Aquele lugar que antes parecia apenas um cenário impessoal transforma-se num labirinto de sombras e ameaças invisíveis. Mas por que eu? Por que eu sou o alvo agora? A voz dela tremia. Um fio de desespero que quase se partia. Ele apertou a mão dela com força. Um gesto que misturava proteção e desespero. Porque você é a chave, Maria. A última peça que pode derrubar tudo. Ou enterrar a verdade para sempre. Eles sabem que você tem algo que nem você sabe que tem. Antes que ela pudesse perguntar mais, um estalo seco cortou o ar. Um disparo. O pai dela caiu no chão, os olhos arregalados de surpresa e dor. Maria sentiu o mundo ruir num segundo, o som da bala ecoando dentro do peito como um trovão. Ela caiu de joelhos, o cheiro de sangue misturando-se ao da cera e do concreto. A carteira escorregando pelo chão frio. O homem que ela acreditava ser seu salvador, seu pai, estava ali, morrendo nos seus braços. E com ele, todas as certezas que ela tinha se desmanchavam como fumaça. Maria, ele sussurrou. A voz fraca, quase um suspiro. Confie em ninguém. Só em você. E então, ele fechou os olhos, deixando Maria sozinha num mundo que parecia desabar em cinzas e sombras. O inferno que ela conhecia era só o prólogo de uma história que agora se tornava um pesadelo sem fim. Enquanto as sirenes se aproximavam e os passos dos homens de preto se afastavam, Maria sentiu uma verdade cruel se instalar como uma faca na carne. A família que ela buscava, o amor que ela desejava, talvez nunca tivesse existido. E a única coisa que restava era a luta desesperada para sobreviver e descobrir quem ela realmente era, antes que o passado a destruísse por completo. Maria ficou ajoelhada, o peso do silêncio preenchendo o espaço onde a voz dele se apagara. O cheiro metálico do sangue misturava-se à cera fria do chão, e o eco distante das sirenes era um lamento que parecia rasgar sua alma. Ela apertava a carteira contra o peito, como se aquele objeto pudesse absorver a dor, a traição, a ausência que agora a esmagava em pedaços ainda menores. Mas então, algo aconteceu. Um tremor sutil percorreu o chão. Um ruído estranho que não vinha das sirenes, nem dos passos apressados. Maria ergueu a cabeça, os olhos arregalados, e viu, não muito longe dali, um brilho intenso, uma luz que parecia rasgar a penumbra do aeroporto. Um brilho que vinha de dentro da carteira. Ela abriu a carteira com mãos trêmulas. E entre as notas e papéis, um compartimento secreto se revelou. Dentro, um pequeno pendrive preto, frio
e pesado como um pedaço de gelo. Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se aquele objeto guardasse um segredo que poderia incendiar o mundo. Sem pensar, ela conectou o pendrive ao celular. E a tela se iluminou com uma mensagem que a fez congelar. De horror. Maria, se está vendo isso, é porque eu não consegui protegê-la. O que vou te mostrar vai destruir tudo o que você conhece. Mas é a verdade. Sua mãe não foi assassinada. Por acaso. Ela descobriu que você não é filha dele. Você é filha de quem eles mais temem. O vídeo começou a rodar. E a imagem tremida mostrou uma mulher. Não sua mãe, mas outra. Uma mulher que Maria nunca tinha visto. Com olhos que refletiam uma dor profunda. Um medo que atravessava o tempo. A voz da mulher, trêmula, revelou o segredo que Maria sentia que a queimava por dentro. Maria, você foi criada para ser uma peça num jogo que nem entende. Seu verdadeiro pai está vivo. Mas não é o homem que você conheceu. Ele é o líder da resistência contra essa organização, que matou sua mãe, que tentou apagar sua existência. Eles te esconderam a verdade para te proteger e para te usar. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés de novo. Mas dessa vez era um abismo de dúvidas que se abria. Um vazio onde a identidade dela se desmanchava em fragmentos. Quem era ela? Quem eram seus pais? E o homem que acabara de morrer nos seus braços? Era mesmo seu pai? Ou apenas mais uma máscara num teatro de mentiras? O vídeo terminou, e a última frase ecoou na mente dela, como um trovão. Confie em ninguém. Nem mesmo em quem diz amar você. Maria olhou ao redor. O aeroporto agora parecia um labirinto de sombras e luzes falsas. Um palco onde cada rosto podia esconder um inimigo. A carteira, o pendrive, a mensagem menos, tudo era um convite para um caminho sem volta. Uma estrada onde a verdade podia ser a maior arma ou a mais cruel prisão. E no meio daquele caos, uma certeza cortante, como uma navalha. A família que ela buscava talvez nunca tivesse existido, e o maior inimigo estava mais perto do que ela imaginava. Maria fechou os olhos, tentando juntar os pedaços de uma vida que se desfez em cinzas. Quando os abriu, viu uma figura surgindo na penumbra, menos uma mulher, alta, de olhar frio e sorriso enigmático, que se aproximava devagar, segurando algo nas mãos. Maria. A voz era doce, mas carregava um veneno que queimava a alma. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Mas eu sei, e vou garantir que você nunca esqueça. E ali, naquele instante, Maria percebeu que o inferno que ela conhecia era só o começo de uma guerra que estava prestes a devorar tudo, inclusive a própria verdade sobre quem ela era. Maria permaneceu imóvel, o coração ainda martelando no peito como um tambor descompassado. Enquanto a mulher avançava com passos firmes, o olhar cortante como lâmina de vidro, o cheiro de perfume barato misturava-se ao odor de cera e suor, criando uma atmosfera sufocante, um ar pesado que parecia sugar o pouco de ar que Maria tentava puxar. Quem é você? A voz dela saiu trêmula. Quase um sussurro, mas carregada de uma força que ela não sabia que tinha. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Meu nome é Helena. E Maria? Eu sou sua mãe. O mundo pareceu congelar. As palavras caíram como um martelo, esmagando tudo que Maria acreditava. 820. A mulher que ela achava que tinha morrido, que tinha sido assassinada, estava ali. Viva, diante dela menos, e com um segredo que rasgava a própria essência da realidade que Maria construíra com tanta dor. Isso é impossível. Maria engoliu, em seco, a boca seca, as mãos tremendo. Minha mãe, ela morreu. Eu vi o corpo dela. Eu carreguei o peso da morte dela por anos. Helena inclinou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Você viu um corpo, sim.
Mas não era o meu. Foi um plano para me tirar do caminho. Para proteger você. Eu fugi, Maria. Fugi para salvar nossa família daquilo que eles são capazes de fazer. Maria sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A carteira pesada agora um peso morto em sua mão. Por quê? Por que esconder isso de mim? Por que me deixar sozinha? Helena deu um passo mais perto. A voz baixa, quase um sussurro que parecia rasgar a alma. Porque você precisava crescer, forte, sem medo. Porque o homem que você chama de pai, ele não é quem diz ser. Ele é parte daquilo que tentou destruir nossa família. Eu tive que te proteger, mesmo que isso significasse te abandonar. O peito de Maria apertou. Uma dor que se espalhava como fogo, queimando cada pedaço de esperança que ainda restava. Então, tudo foi mentira? Minha vida, minhas lembranças, meu sofrimento. Nem tudo, Helena respondeu, a voz embargada. Mas a verdade é um labirinto. E você está no centro dele. Eu voltei para te guiar, mas também para avisar. Eles não vão parar até acabar com você. Você não é só uma filha. Você é a chave para derrubar tudo isso. Antes que Maria pudesse responder, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. A mulher olhou para trás, o rosto endurecido. Eles estão chegando. Maria, confie em mim, mas confie mais em si mesma. A guerra tá só começando. No instante seguinte, duas figuras surgiram na penumbra. Rostos fechados, olhos frios. Helena puxou Maria para um canto escuro e, num gesto rápido, entregou-lhe um pequeno envelope com um símbolo que Maria não reconhecia, mas que parecia pulsar com uma energia antiga e perigosa. Leia quando estiver sozinha. Lá está tudo o que você precisa para entender quem realmente é menos e o que precisa fazer para sobreviver. Maria segurou o envelope, o papel áspero contra a pele, sentindo o peso de um destino que se desenhava como um nó apertado no peito. A mulher que ela julgava morta era sua mãe. O homem que ela chamava de pai era um inimigo. E a verdade, essa fera indomável, estava prestes a devorá-la inteira. Enquanto as sombras se fechavam ao redor delas, Maria percebeu que o inferno que ela conhecia não era nada comparado ao fogo que agora consumia sua alma. E no fundo, uma pergunta latejava, cruel e insistente. Quem, afinal, ela poderia realmente confiar? E quem entre aqueles que amava era o verdadeiro monstro escondido atrás da máscara? Maria segurava um envelope com as mãos trêmulas. O símbolo, estranho, queimando na pele como uma marca invisível. A respiração dela era um fio que se partia, um sussurro de vida prestes a se apagar. Helena puxou para um canto mais escuro, onde o cheiro de mofo e concreto velho se misturava ao silêncio. Um silêncio que parecia carregar o peso do mundo. Maria, antes que leia aquilo, preciso te contar algo que ninguém jamais ousou dizer. Helena começou. A voz baixa, quase um segredo sussurrado entre as paredes frias. Você não é só a chave para derrubar essa organização. Você é algo muito mais perigoso. Maria ergueu os olhos, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. O que quer dizer? Que eu sou o quê? Helena fundo, a pele pálida refletindo a luz mortiça do corredor. Você não é filha de ninguém. Você é um experimento. Um projeto. Eles te criaram. O mundo de Maria desabou de novo, mas dessa vez o chão não só sumiu. Ele virou cinzas e vento, levando embora tudo que ela pensava ser verdade. Um experimento. Como assim? Eu sou um erro? Um monstro? Não um monstro, mas uma arma, Helena respondeu. A voz um sussurro que cortava como vidro. Sua mãe biológica foi forçada a te gerar, mas não por amor, por medo, por controle. Eles queriam alguém que pudesse destruir o sistema de dentro para fora. Volca foi criada para isso, Maria. Para ser a fagulha que incendiaria tudo. Maria sentiu o peito apertar, uma dor que se espalhava como fogo negro, queimando as últimas fagulhas de esperança. Então,
Tudo que vivi, tudo que senti, foi só um teatro? Uma mentira? Nem tudo, Helena murmurou, os olhos marejados. Mas a verdade é cruel demais para uma criança. Eles te esconderam, te manipularam, te usaram, e agora querem te destruir, porque você é mais poderosa do que eles jamais imaginaram. Maria sentiu um estalo dentro da cabeça, como se uma tempestade tivesse explodido em seu cérebro. O envelope caiu no chão, espalhando papéis com códigos, mapas, fotos, fragmentos de uma vida que ela nunca teve, mas que agora era sua única herança. Então, um estalo seco ecoou no corredor. Helena se virou, os olhos arregalados. Eles chegaram. Antes que Maria pudesse reagir, uma figura surgiu da sombra. Uma mulher de rosto conhecido. Não a mãe que ela acabara de encontrar, mas a mesma que aparecera no vídeo come ao sorriso venenoso e o olhar que queimava a alma. Surpresa, Maria, disse a mulher, a voz doce e cruel. Você achou que podia fugir da sua origem? Que podia escapar do que realmente é? Maria recuou, o coração despedaçado entre o medo e a raiva. Quem é você? O que quer de mim? A mulher sorriu. E naquele sorriso havia o peso de uma sentença. Eu sou a verdadeira mãe que te criou. Helena é só uma peça no jogo. Uma marionete que não sabe o quanto está sendo usada. Você não é filha dela. Você é minha filha, menos a única que importa. Maria sentiu o chão se abrir outra vez, a realidade se fragmentando em 1000 pedaços. Não entendo. Eu não sei mais quem sou. A mulher avançou, a voz um sussurro venenoso. Você é a chave para o nosso futuro, mas também a prova de que o passado nunca morre. E, Maria, eu vou fazer você escolher de que lado quer estar. Helena tentou intervir, mas a mulher ergueu a mão num gesto que cortou o ar chegado. Mentiras. Agora é hora da verdade nua e crua. Maria ali, no meio daquela guerra de sombras e máscaras, o coração, um tambor de guerra prestes a explodir. O inferno que ela conhecia era só um prelúdio para a tempestade que estava por vir. E pela primeira vez, ela percebeu que a maior batalha não era contra os inimigos externos, mas contra os fantasmas que habitavam dentro dela mesma. E a pergunta, que queimava como ácido na alma: quem afinal era a verdadeira Maria? A filha do amor é a arma do medo, ou apenas um fantasma perdido entre as mentiras que a cercavam? O silêncio se fez pesado e mortal, enquanto as duas mulheres se encaravam. E Maria sabia que Dolly é mediante. Nada jamais será igual. Maria permaneceu imóvel, o corpo inteiro tenso como um fio prestes a arrebentar, enquanto as duas mulheres se encaravam com olhos de fogo e gelo. O cheiro de mofo, misturado ao perfume barato da intrusa, parecia sufocar o pouco de ar que restava naquele corredor esquecido do aeroporto. O envelope caído no chão, com seus papéis espalhados, era um mapa de um destino que Maria não queria trilhar, mas que já lhe fora imposto. Helena, a mulher que dizia ser sua mãe, deu um passo à frente, a voz embargada, quase um lamento. Maria, não deixe que ela te engane. Eu te protegi porque te amo. Tudo o que fiz foi para te salvar. A outra mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, carregado de veneno e poder. Amor. Que palavra frágil para quem manipula e esconde a verdade. Eu sou quem te trouxe ao mundo de verdade. E agora, você vai entender o que isso significa. Maria sentiu o peito apertar, uma dor que parecia rasgar seu coração, em pedaços tão finos quanto vidro. Ela queria gritar, fugir, negar tudo, mas a verdade se impunha como uma tempestade que não podia ser detida. E então, quando a tensão parecia insuportável, a mulher da voz doce e cruel tirou do bolso um pequeno dispositivo,
Um pendrive idêntico ao que Maria havia encontrado. Quer ver a verdade? Aqui está o que Helena não quer que você saiba. Com mãos trêmulas, Maria pegou o pendrive, o frio do metal queimando sua pele. Ela conectou ao celular e o vídeo começou a rodar. Mas o que apareceu na tela não foi o esperado. Era ela, Maria. Mas não a Maria que conhecia. Uma Maria diferente. Mais jovem, sorrindo com uma expressão serena, em um laboratório branco, cercada por cientistas. A voz que narrava era a mesma da mulher à sua frente. Este é o registro do projeto. Filha da tempestade. Maria, você não foi apenas criada. Você foi fabricada. Seu DNA foi manipulado para conter o gene capaz de derrubar a organização que nos persegue. Você é a última esperança e a maior ameaça. Mas há algo que nem Helena te contou. A imagem congelou e a voz continuou, mais baixa, quase um sussurro. Você não é filha de ninguém porque você é a mãe. Ou melhor, você é a origem. O que significa que o futuro que tentam te vender é uma mentira. Você é a fonte de tudo que está por vir. Maria sentiu o mundo girar, o chão sumindo sob seus pés. Eu não entendo. Eu não entendo. Como posso ser mãe de mim mesma? Isso é impossível. A mulher sorriu, triunfante. Não é impossível. É o maior segredo. Você é um loop temporal, Maria. Um experimento que transcende o tempo. Você foi criada para ser a origem e o fim, a causa e a consequência. Helena tentou te esconder isso para te proteger do peso dessa verdade. O coração de Maria pulsava tão forte que parecia querer explodir. A dor que sentia não era só física menos. Era uma ferida aberta no tecido da realidade. Ela queria fugir, mas as pernas não respondiam. O inferno que ela conhecia se transformava numa prisão sem grades, onde o tempo e a identidade se confundiam. Helena caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria que você tivesse uma chance de ser normal, de ser livre. Mas agora você sabe, você é muito mais que uma filha perdida. Você é a tempestade que vai mudar tudo. Maria olhou para as duas mulheres, para o pendrive, para a carteira no chão, e sentiu uma dúvida cortante como uma navalha. Se ela era a mãe de si mesma, a origem e o fim, quem era o inimigo? Quem era o aliado? E, acima de tudo, quem poderia salvá-la da própria existência? No silêncio mortal que se seguiu, o único som foi o bater frenético do seu coração. Um tambor de guerra que anunciava que, naquele jogo de sombras e mentiras, a verdade era a arma mais perigosa de todas. E Maria soube, com uma certeza que queimava até os ossos. O inferno que ela conhecia era só o começo de um ciclo que não teria fim. Maria permaneceu imóvel, corpo inteiro tenso como um fio prestes a arrebentar, enquanto as duas mulheres se encaravam com olhos de fogo e gelo. O cheiro de mofo misturado ao perfume barato da intrusa parecia sufocar o pouco de ar que restava naquele corredor esquecido do aeroporto. Um envelope caído no chão, com seus papéis espalhados. Era um mapa de um destino que Maria não queria trilhar, mas que já lhe fora imposto. Helena, a mulher que dizia ser sua mãe, deu um passo à frente, a voz embargada, quase um lamento. Maria, não deixe que ela te engane. Eu te protegi porque te amo. Tudo o que fiz foi para te salvar. A outra mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, carregado de veneno e poder. Amor, que palavra frágil para quem manipula e esconde a verdade. Eu sou quem te trouxe ao mundo de verdade. E agora, você vai entender o que isso significa. Maria sentiu o peito apertar, uma dor que parecia rasgar seu coração, em pedaços tão finos quanto vidro. Ela queria gritar,
fugir, negar tudo. Mas a verdade se impunha, como uma tempestade, que não podia ser detida. E então, quando a tensão parecia insuportável, a mulher da voz doce e cruel tirou do bolso um pequeno dispositivo, um pendrive idêntico ao que Maria havia encontrado. Quer ver a verdade? Aqui está o que Helena não quer que você saiba. Com mãos trêmulas, Maria pegou o pendrive, o frio do metal queimando sua pele. Ela conectou ao celular e o vídeo começou a rodar. Mas o que apareceu na tela não foi o esperado. Era ela, Maria. Mas não a Maria que conhecia. Uma Maria diferente, mais jovem, sorrindo com uma expressão serena, em um laboratório branco, cercada por cientistas. A voz que narrava era a mesma da mulher à sua frente. Este é o registro do projeto Filha da Tempestade. Maria, você não foi apenas criada. Você foi fabricada. Seu DNA foi manipulado para conter o gene capaz de derrubar a organização que nos persegue. Você é a última esperança e a maior ameaça. Mas há algo que nem Helena te contou. A imagem congelou e a voz continuou, mais baixa, quase um sussurro. Você não é filha de ninguém porque você é a mãe. Ou melhor, você é a origem. O que significa que o futuro que tentam te vender é uma mentira. Você é a fonte de tudo que está por vir. Maria sentiu o mundo girar, o chão sumindo sob seus pés. Eu não entendo. Como posso ser mãe de mim mesma? Isso é impossível. A mulher sorriu, triunfante. Não é impossível. É o maior segredo. Você é um loop temporal, Maria. Um experimento que transcende o tempo. Você foi para ser a origem e o fim. A causa e a consequência. Helena tentou te esconder isso para te proteger do peso dessa verdade. O coração de Maria pulsava tão forte que parecia querer explodir. A dor que sentia não era só física menos. Era uma ferida aberta no tecido da realidade. Ela queria fugir, mas as pernas não respondiam. O inferno que ela conhecia se transformava numa prisão sem grades, onde o tempo e a identidade se confundiam. Helena caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria que você tivesse uma chance de ser normal, de ser livre. Mas agora você sabe, você é muito mais que uma filha perdida. Você é a tempestade que vai mudar tudo. Maria olhou para as duas mulheres, para o pendrive, para a carteira no chão, e sentiu uma dúvida cortante como uma navalha. Se ela era a mãe de si mesma, a origem e o fim, quem era o inimigo? Quem era o aliado? E acima de tudo, quem poderia salvá-la da própria existência? No silêncio mortal que se seguiu, o único som foi o bater frenético do seu coração. Um tambor de guerra que anunciava que, naquele jogo de sombras e mentiras, a verdade era a arma mais perigosa de todas. E então, no instante em que Maria tentou juntar forças para se levantar, o celular vibrou novamente. Uma mensagem apareceu na tela. Simples, direta e devastadora. Maria, você não é a única. Há outro como você. Ele está mais perto do que imagina. E ele sabe tudo. Cuidado com quem chama de família. Antes que pudesse processar, a mulher, que se dizia sua verdadeira mãe, sorriu com uma frieza que congelou a alma de Maria e sussurrou. Você pensou que era o centro do universo, mas mal sabe que seu irmão gêmeo vive entre nós. E ele é o verdadeiro guardião do segredo e do seu destino. Maria sentiu o chão se abrir de novo, o peso da existência esmagando seus ossos. O inferno que ela conhecia não era mais um lugar, mas um ciclo eterno de mentiras, onde a família era uma prisão e a verdade uma faca afiada que cortava até a própria alma. E no fundo do corredor escuro, uma sombra se moveu silenciosa,
observando. A guerra interna de Maria estava longe de acabar. E o próximo capítulo de sua história seria escrito com sangue, traição e a descoberta de que, talvez, o maior inimigo estivesse dentro dela mesma. Maria sentiu o peso da mensagem, como um punhal cravado no peito. Um frio que se espalhava pela espinha e congelava o pouco de esperança que ainda lhe restava. O corredor do aeroporto parecia se fechar ao seu redor. As luzes fluorescentes piscando como se anunciassem um presságio. O tambor frenético do seu coração era o único som que preenchia o vazio. Um ritmo desesperado que ameaçava explodir. Ela olhou para as duas mulheres, para o pendrive, para a carteira no chão. Tudo se misturava numa confusão de verdades e mentiras, que a fazia duvidar até do próprio ar que respirava. A sombra que se movia ao longe parecia um aviso silencioso, um prenúncio do caos que estava por vir. De repente, o celular vibrou outra vez. Maria hesitou, o dedo pairando sobre a tela. O medo e a curiosidade travando uma batalha cruel dentro dela quando finalmente desbloqueou. A mensagem que apareceu a fez engolir em seco. Não confie em Helena. Ela não é sua mãe. Ela é o experimento mais perigoso que criaram. E você é a chave para libertá-la. Ou para destruí-la. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar faltando em seus pulmões. Tudo o que ela acreditava, tudo o que tinha sido revelado até agora, se transformava numa teia de enganos ainda mais intrincada. Ela se virou para Helena, que estava ajoelhada, os olhos marejados, mas havia algo ali que Maria nunca tinha percebido antes, um brilho frio, quase predatório, escondido atrás da máscara de mãe protetora. Helena, o que você realmente quer? A voz de Maria saiu trêmula, mas firme, como uma lâmina que corta. Antes que Helena pudesse responder, a mulher que dizia ser sua verdadeira mãe avançou, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. É hora de acabar com as mentiras, Maria. Você não é só um experimento, nem um loop temporal. Voca e é pressal e a chave de algo muito maior. Nesse instante, o chão tremeu violentamente. As luzes falharam, mergulhando o corredor numa escuridão opressiva. Um som metálico ecoou, seguido por um estalo seco, como o disparo de uma arma. Maria sentiu um impacto no peito, um choque que a derrubou no chão frio. O gosto amargo do sangue invadindo sua boca. Ela olhou para baixo e viu menos, com um horror que congelou sua alma. Menos uma lâmina fina, enfiada no seu lado, sangrando quente e implacável. Não, isso não pode estar acontecendo, sussurrou, a voz falhando, enquanto as duas mulheres se afastavam, sorrindo, cúmplices num segredo que a destruía. Mas então, no último lampejo de consciência, Maria viu algo impossível. Um reflexo no chão, uma terceira figura surgindo das sombras. Um homem, jovem, com olhos que pareciam conhecer cada pedaço da sua alma despedaçada. Ele se abaixou ao seu lado, a voz firme e urgente. Maria, você não está sozinha. Eu sou seu irmão. E juntos, vamos acabar com essa mentira. O mundo desabou em silêncio enquanto Maria sentia a vida escorrer pelo corpo. E a certeza cruel de que a família que ela buscava não era apenas um refúgio. Era o epicentro de uma guerra que a consumiria por completo. E no fundo do corredor, a sombra se moveu novamente. Sorrindo, o verdadeiro jogo estava só começando. Maria sentiu o gosto metálico do sangue invadir sua boca. O frio do chão contra a pele queimando como se fosse brasas. A lâmina cravada no lado parecia sugar não só sua força, mas também a última fagulha de esperança que ainda pulsava em seu peito. O mundo ao redor se desfez num borrão de vozes, sombras e luzes trêmulas. A dor era um fogo que se espalhava, consumindo tudo, até que de repente,
Um silêncio cortante tomou conta. Ela fechou os olhos, esperando o fim. Mas o fim não veio. Em vez disso, sentiu uma mão firme, segurando a sua. Um calor inesperado, que atravessava a pele, chegando direto à alma. A voz do homem ao seu lado era um sussurro urgente, um fio de vida em meio ao caos. Maria, não desista. Você é mais forte do que eles. Mais forte do que tudo isso. Ela tentou responder, mas a voz falhava. O corpo pesado como chumbo. Quando abriu os olhos, o que viu a fez congelar de novo. Não era apenas o irmão que estava ali, mas algo. Mais atrás dele, emergindo das sombras, uma figura conhecida, mas impossível. O homem que ela acreditava ser seu pai, vivo, sorrindo com uma frieza que gelava a espinha. Surpresa, minha filha, ele disse. A voz carregada de um veneno que Maria sentiu escorrer pelas veias. Você achou que me tinha perdido para sempre. Mas eu estava sempre aqui, observando, esperando. O irmão de Maria se levantou. Os olhos faiscando raiva e medo. Ele mentiu para você, Maria. Ele é o verdadeiro monstro. O que ele fez com você, com nossa mãe, com Helena, é só a ponta do iceberg. Maria tentou juntar forças para se levantar, mas a dor era um muro intransponível. O homem avançou, o sorriso se alargando numa expressão que não tinha nada de paternal. Você não entende, filha. Você não é só um experimento. Você é a chave para o meu poder, o segredo que vai me garantir o controle absoluto. Eu criei esse jogo, e agora vou jogar até o fim. O irmão de Maria ergueu a voz, um grito que rasgou o ar. Não! Ela não é sua marionete. Maria, escute. O que ele quer é destruir tudo o que você é. Você precisa fugir agora. Mas antes que pudessem agir, um estalo seco ecoou. No corredor, Helena caiu no chão, os olhos arregalados, o corpo imóvel. A mulher que se dizia a verdadeira mãe sorriu, triunfante, segurando uma arma que brilhava sob a luz fria. Vocês dois são peças descartáveis, ela disse, a voz cortante. E eu? Eu sou a verdadeira dona do jogo. Maria sentiu o mundo despedaçar-se em mil pedaços ao seu redor. A família que ela buscava, o amor que desejava, as verdades que lutava para entender. Tudo era uma teia de traições, mentiras e manipulações tão profundas que a alma parecia rasgar. Mas no fundo do seu ser, uma chama ainda ardia, pequena e teimosa. Uma certeza que crescia em meio à escuridão para sobreviver. Para encontrar a verdade, ela teria que enfrentar não só os inimigos que a cercavam, mas o monstro que carregava dentro de si. E enquanto a sombra da mulher se aproximava, a arma. Maria soube que aquele momento não era o fim. Menos era o começo da verdadeira guerra. Inferno que ela conhecia não era nada comparado ao abismo que agora se abria diante dela. E no silêncio mortal que seguiu, uma última dúvida cortou sua mente como uma lâmina. Quem afinal era Maria? A vítima? A arma? Ou o próprio monstro que nascia das cinzas de uma família destruída? Maria sentiu o peso da escuridão apertar o peito enquanto a mulher de sorriso cruel se aproximava, a arma brilhando sob a luz fria do aeroporto. O irmão, ainda de pé, olhava para ela com uma mistura de medo e determinação, enquanto o homem que dizia ser seu pai permanecia ali, impassível, como uma sombra que nunca se afastava. Mas naquele instante, algo dentro de Maria despertou, uma força que ela não sabia que tinha, uma centelha de resistência que queimava mais forte que o medo. Com um esforço que parecia arrancado das profundezas da alma, ela se levantou, encarando a mulher com olhos que não mais tremiam. Vocês podem tentar me destruir, me manipular, me enganar, ela disse, a voz firme, cortando o silêncio como
uma lâmina. Mas eu não sou o que vocês querem que eu seja. Eu sou Maria. E eu vou decidir meu próprio destino. A mulher sorriu. Mas havia um brilho novo no olhar de Maria. Menos algo que a fazia hesitar. O irmão se aproximou, segurando a mão dela. Um gesto simples, que carregava a promessa de que ela não estava sozinha. De repente, o som de sirenes invadiu o corredor. Luzes vermelhas e azuis piscavam, e homens com uniformes táticos surgiram, cercando o grupo. O caos se instalou. Gritos, ordens, passos apressados. Maria sentiu o coração disparar, mas também uma onda de alívio. No meio da confusão, Helena se levantou, os olhos marejados, e se aproximou de Maria. Eu te amo, mesmo com tudo, e vou lutar para que você seja livre. A mulher de sorriso cruel foi detida. O homem que dizia ser pai foi levado sob custódia, e o irmão de Maria a puxou para fora daquele pesadelo, para a luz fria de um novo começo. Mais tarde, em um lugar seguro, Maria abriu o envelope que Helena lhe dera. Lá estavam documentos, provas, nomes, tudo o que ela precisava para entender a verdade e lutar contra a organização que havia destruído sua família. Mas mesmo com as respostas, a dúvida ainda latejava. Quem era ela, afinal? A filha? A arma? A mãe? De si mesma? A tempestade que mudaria tudo? Ou o fantasma que ainda buscava paz? Maria fechou os olhos, sentindo o peso do passado e a promessa do futuro. A guerra estava longe de acabar, mas agora ela sabia que não precisava enfrentar sozinha. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, iluminando as ruas da cidade, Maria sorriu pela primeira vez em muito tempo, não por ter todas as respostas, mas por ter encontrado a coragem de seguir em frente. Agora, a verdadeira batalha começava, e ela estava pronta. Você precisa se inscrever agora, para não perder nenhuma história exclusiva que vai virar sua cabeça. Smash o like, já para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdo pesado como esse. Fluido. Comentário com suas teorias e reações. Queremos saber tudo o que você pensa sobre esse final. E não perca tempo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os fãs de verdade entendem a importância de apoiar o canal assim. Esse é o momento de mostrar sua força. Não espere um segundo a mais para agir.